Bem, agora vamos começar o capítulo 15, que trata do estudo sobre ondas sonoras. Nas ondas sonoras, os elementos de volume de ar oscilam, causando oscilação na densidade do ar e também na pressão. As ondas sonoras são consideradas longitudinais, porque os deslocamentos dessas oscilações aí ocorrem na mesma direção de propagação da onda, diferente das ondas em cordas, cujos deslocamentos ocorrem na direção vertical do sentido da propagação, da direção de propagação da onda. E a equação que descreve a onda sonora pode ser uma equação que descreve a pressão, e ela segue a equação da onda progressiva. A variação de pressão no espaço e no tempo depende de uma amplitude, denotada aqui por P0, vezes seno de kx menos ômega-t. E aqui está o gráfico da pressão em função do deslocamento. Aqui no zero, a pressão é atmosférica, e aí nós temos a amplitude P0 e o comportamento da pressão é o senoidal. Ela varia senoidalmente no espaço. As ondas atmosféricas, elas, quando ocorre um som, ele se propaga em todas as direções, tendo uma simetria do tipo esférica, né? E aí é meio complicado imaginar a distribuição da propagação das ondas sonoras no espaço. Assim, para facilitar o nosso estudo, vamos considerar uma onda dentro de um tubo. Aqui, dentro desse tubo, pode conter o ar ou algum gás. E aqui, então, estão representadas as alterações de pressão que ocorrem dentro do tubo e os deslocamentos também indicados por estas setas. Sobre a pressão, ocorrem pontos de compressão e pontos de rarefação. Nos pontos de compressão, aqui a gente tem uma elevação da pressão em relação à pressão atmosférica. E nos pontos de rarefação, eu tenho um decréscimo de pressão. Vai ter um ponto aqui que vai ter a menor pressão aqui, e vai ter um ponto aqui na compressão que ocorre a maior pressão. E entre uma compressão e uma rarefação existe um nó, e entre esses pontos aqui a pressão é variável e segue o comportamento senoidal. Nos pontos de compressão ocorre que acontecem deslocamentos dos elementos do ar, por exemplo, deslocamentos para a direita aqui, e nesse outro lado aqui, deslocamentos para a esquerda. E onde esses deslocamentos então se encontram, aqui aumenta a densidade do ar e, portanto, a pressão. E no outro aqui, na rarefação, ocorrem deslocamentos em sentidos opostos. E assim ocorre uma diminuição da pressão. Agora, esses deslocamentos também seguem uma onda progressiva. Eu poderia também ter a mesma equação para representar os deslocamentos, uma equação da onda progressiva, como a gente viu em cordas, né? E aqui está o gráfico de y de x, em função de x. Daí nós temos amplitude também dos deslocamentos. Aqui, quando o deslocamento é para a direita, eu tenho um deslocamento positivo aqui da onda. E aqui, entre um nó e outro, vai ter um deslocamento máximo, né? Aqui para a direita, que é o deslocamento positivo. E aqui, quando o deslocamento é para a esquerda, então eu vou ter um deslocamento negativo da onda. E assim,
e nos pontos aqui onde ocorre a rarefação, eu vou ter um ponto aqui, que esse ponto aqui vai estar parado. Então não há deslocamento, então aqui o deslocamento é zero e a onda tem um nó. E aqui também na situação de compressão vai haver um ponto do meio aqui que vai estar sem deslocamento nenhum, vai estar parado e aí também ocorre um nó. De modo que a onda de deslocamento está deslocada em relação à onda de pressão de 90 graus, ou seja, está defasada em 90 graus. Se eu adiantar a onda de deslocamento aqui em 90 graus corresponde de um pico a um nó. Então, esse pico chegaria aqui até essa linha e ficaria então uma onda, né, em fase com a pressão, ou seja, a diferença de fase entre essas duas ondas é de 90 graus. Continuando, esse texto diz que, ao passar de um meio para outro, a frequência da onda não se altera, pois é uma propriedade da fonte. Assim, se a velocidade da onda mudar, o comprimento de onda lambda também deve mudar. E sempre que ocorre uma alteração no meio, a velocidade da onda muda. E assim o comprimento de onda também tem que mudar. A frequência só muda em casos especiais. A frequência somente muda quando há efeito Doppler, que ocorre quando acontece o movimento da fonte ou do observador ou de ambos. E agora vamos entrar nos conceitos sobre intensidade sonora. O ouvido humano pode detectar intensidades sonoras que vão desde 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ou seja, esse é considerado o limiar da audição, a menor intensidade que o ouvido humano pode detectar. E vai até 1 watt por metro quadrado, ou seja, temos aqui uma variação de 12 ordens de grandeza na intensidade. Como o intervalo dessa variação é grande, foi adotada uma escala logarítmica para definir a intensidade sonora dada em decibéis. Decibéis é representado assim. Então, a equação que dá os decibéis em função das intensidades é essa daqui. A intensidade sonora, medida em decibel, é igual a 10 log de I sobre I0, onde I0 é o limiar da audição, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E I é a intensidade que eu estou querendo medir. Assim, no limiar da audição, beta é igual a 0 decibel. Por quê? Porque se eu colocar 10 a menos 12 aqui embaixo e aqui em cima também a que eu estou querendo medir é a do limiar, é 10 a menos 12 decibéis, isso aqui dá log de 1 dá 0. Numa conversação, a intensidade sonora corresponde a aproximadamente 60 decibéis. E isso equivale a uma intensidade de 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Porque vejam só, se eu colocar aqui em cima 10 a menos 6 e embaixo 10 a menos 12, isso dá 10 a 6. E log de 10 a 6 dá 6 vezes log de 10. Log de 10 é 1, então dá 6. 6 vezes 10, 60. Então, a intensidade de 10 a menos 6 watts por metro quadrado corresponde a 60 decibéis. Num concerto de rock, a intensidade sonora é em torno de 120 decibéis e aqui, pela mesma razão, eu posso tirar o I, que vai ser 1 watt por metro quadrado. Aqui ficaria 1 sobre 10 a menos 12, isso dá
10 a 12. Log de 10 a 12 dá 12 vezes 10, 120. Aí o pessoal diz que a 160 decibéis pode ocorrer a perfuração do tímpano. É um som de altíssima intensidade. E aqui o I seria então de 10 a quarta watts por metro quadrado, porque se eu pôr aqui 10 a quarta, vai ser sobre 10 a menos 12, vai dar 10 a 16, né? 10 a 16, isso equivale então a 160 decibéis. As ondas sonoras podem transportar energia, mas ocorrem perdas. Então vejamos, a energia é transportada no sentido de propagação da onda, podendo haver perdas para o meio. E a intensidade da onda, então, é dada pela energia sobre a área da superfície transversal à direção de propagação sobre ΔT. Como E sobre ΔT é a potência, a intensidade também é dada pela potência sobre a superfície transversal à direção de propagação. Ou seja, a propagação tem uma simetria esférica, né? Ocorre uma distribuição das ondas, né? Com simetria esférica, e nós vamos considerar então uma distância I da fonte, e nessa distância vai haver uma superfície esférica, conforme a gente vai ver no próximo slide. Esta figura ajuda a entender melhor os conceitos físicos contidos nessa equação aqui em cima. Então, supõe que um rojão explode uma bomba no ar e que aqui essa bomba tem uma certa potência de intensidade sonora, né? Então, aqui a uma distância d1, eu vou considerar uma esfera, né? Uma esfera com raio, né? d1, e aí eu vou calcular a superfície, a área superficial dessa esfera. E o S então será 4π d1 ao quadrado. E aí eu uso esse S, o valor de S aqui, para calcular a intensidade. Aí eu tenho que, na distância d1, eu tenho I1 é igual à potência da onda dividido por 4π d1 ao quadrado. E se eu for para uma distância maior, d2, a intensidade aqui vai ser menor, porque a superfície, a área superficial dessa esfera aqui, com o raio d2, aumenta. Aí eu teria então a intensidade na posição 2 é igual à potência dividido por 4π d2 ao quadrado. Como o P está nas duas equações, eu posso isolar P e considerar que P é igual a I1, 4π d1 ao quadrado, que isso também é igual a I2, 4π d2 ao quadrado. Simplificando, eu posso cortar o 4π, eu ficaria com essa equação, certo? Isto aqui não é igual a P. O que é igual a P é I2, 4π d2. De modo que se eu tenho I1 e D1, eu posso, para a distância d2, calcular o I2. E também, medindo intensidade sonora, eu consigo também descobrir a intensidade. Porque se eu tenho um aparelho que mede a intensidade sonora e ele me diz aqui tem 100 decibéis, com esse aparelho eu posso calcular a intensidade em watts por metro quadrado, porque existe a relação aqui com essa equação. Eu vejo lá se dá 100 decibéis, né? É porque a intensidade ali vai ser 10 a menos 10 watts por metro quadrado. E aí eu posso também achar a potência da onda, porque a potência, se é 10 a menos 10
watts por metro quadrado e eu tenho a distância da fonte, né? Por exemplo, se a distância da fonte corresponde a uma área de 100 metros quadrados, então a potência dessa onda seria de 100 vezes 10 a menos 10 watts, né? Ou seja, por aqui eu posso calcular a potência que é dada em watts. Ou seja, então se ela era 10 a menos 10 watts vezes 100 vai dar 10 a menos 8 watts a potência. Ou seja, houve uma explosão com uma intensidade de 10 a menos 8 watts e ali isso seria para uma superfície de esfera a 1 metro da fonte, né? Ou seja, de 1 metro quadrado. Essa seria a potência. Se eu passar para uma área superficial de 100 metros quadrados, então aí vai ter uma alteração correspondente.